Ano 740, da Era Comum, Casária. Em 740, da Era Comum, em uma terra confinada entre o Mar Negro e o Mar Cáspio, conhecida como Casária, uma terra que hoje é predominantemente ocupada pela Geórgia, mas também alcança a Rússia, Polônia, Lituânia, Hungria e Romênia, nasceu o que hoje é conhecido como judeus asquenazes. O povo casariano era um povo vulnerável. Eles tinham muçulmanos de um lado deles e os cristãos católicos do outro lado, e constantemente temiam ataques de ambos os lados. O povo da Casária não era de nenhuma das duas crenças, mas também praticavam a adoração a ídolos. O rei da Casária, Teibulan, decidiu de modo a proteger eles mesmos contra o ataque. O povo da Casária deveria converter-se a uma crença religiosa, mas qual? Se eles se convertessem ao islamismo, eles estariam sob risco de ataque dos católicos e vice-versa. Havia outra religião que era capaz de negociar com católicos e muçulmanos. Esta era a religião dos judeus. O rei Bulan decidiu se ele instruísse seu povo a converter-se ao judaísmo, ele poderia manter tanto católicos como islâmicos felizes, desde que eram desejosos de negociar com os judeus, e assim ele fez. Teibulan estava certo. Ele viu seu país não conquistado, seu povo convertido ao judaísmo e adotou os princípios do livro mais sagrado dos judeus, o Talmud. Mas havia muitas coisas ainda que o rei não viveria para ver. Ele não viveria para ver que sua nação convertida ao judaísmo representaria cerca de grande parte de todos os judeus no planeta, e se denominariam judeus Askenazi, que ainda falavam a língua da Casária, o Yiddish, que é diferente do hebraico na fonética. Ele não viveria para ver seu povo ter um descendente muito mais poderoso do que ele, quem nasceria cerca de 1000 anos depois na Alemanha, um homem chamado Bauer, de quem sairiam os ovos da dinastia Rothschild. Ele não viveria para ver essa dinastia usurpar a riqueza do mundo através de engano e intriga, e ganhariam o controle financeiro do mundo. Ele não viveria para ver seu povo reclamando uma terra natal para eles na Palestina, como sendo direito de nascimento, apesar do fato da verdadeira terra natal dos judeus Askenazi, a Casária, estar situada a mais de 1280 quilômetros de distância. E ele não viveria para ver parte do seu povo cumprir a profecia bíblica, como a sinagoga de Satanás. Em 1649, Oliver Cromwell obteve apoio do parlamento britânico para a execução do rei Charles I sob acusação de traição. Depois disso, Cromwell permite aos judeus entrarem na Inglaterra novamente, efetivamente, revertendo o edito de expulsão emitido pelo rei Eduardo, em 1290. O qual expulsou todos os judeus para sempre da Inglaterra, e acrescentou que qualquer um permanecendo depois de 1º de novembro de 1290, seria executado. A Inglaterra não é o primeiro país a expulsar os judeus. Em seu livro, L'Antisemitisme et son histoire et ses causes, publicado em 1894, o notável autor judeu, Bernard Lazare, declarou o seguinte em relação a estas expulsões de judeus.
O professor Jesse H. Holmes, escrevendo em The American Hebrew, expressou os seguintes sentimentos similares. Em 1688. Ian Field, em seu livro Altis Things, publicado em 1936, explica a situação na Inglaterra este ano, como resultado da decisão de Cromwell de ignorar a lei que baniu os judeus de entrarem na Inglaterra, e permitindo eles voltarem, desobedecendo a lei. Em 1694. É constituído o Bank of England, Banco da Inglaterra, em 1694 e, de natureza privada, era controlado por acionistas fraudulentos e mal intencionados, que utilizaram o título People's Bank, Banco do Povo, para praticar toda sorte de fraudes visando unicamente o lucro. As dívidas com o Banco da Inglaterra de centenas de gerações posteriores, representadas ou pela própria monarquia inglesa ou pelo governo, foram asseguradas através da criação de taxas impostas à população, que viriam a se transformar no imposto de renda como hoje o conhecemos. O modelo do Banco da Inglaterra rapidamente se transformou no modelo para os bancos centrais de todos os países no mundo atual. Os agiotas descobriram que é muito mais lucrativo emprestar para monarcas e governos, do que para cidadãos comuns. Através da dívida, tornavam-se literalmente credores e soberanos de nações inteiras. Em suma, os ricaços colocavam o banco privado a cargo de todas as finanças e operações econômicas de um país, o que equivale a entregar a nação a uma organização mafiosa que controla a economia com finalidade de lucro, e assim mantém a população totalmente refém de suas políticas financeiras. Banco da Inglaterra é um nome enganoso. Ele foi nomeado dessa maneira enganosa para dar a impressão que é controlado pelo governo da Inglaterra, quando na verdade é uma instituição privada fundada pelos judeus. Em seu livro, The Breakdown of Money, publicado em 1934, Christopher Holmes explicou a formação do Banco da Inglaterra como segue. Os nomes dos judeus que controlavam o Banco da Inglaterra não eram revelados, mas é claro, através do controle do Banco da Inglaterra, os judeus controlavam a família real britânica. Sob William III, muitos financistas judeus se estabeleceram em Londres, e tornaram-se fundamentais no mercado financeiro da cidade, que,
no período, registrou notável crescimento. Nos anos seguintes, quando a comunidade judaica se sentia de alguma forma atacada, apelava diretamente à coroa, que reprimia qualquer ação contrária a eles. Porém, enquanto suas identidades eram protegidas, eles poderiam ter desejado escolher um homem de frente mais discreto, como um membro da maçonaria lucrativa, William Patterson. A frase a seguir foi atribuída a ele. Este Shabbos Goy, um não-judeu que escolhe representar os interesses dos judeus no dia do Shabat, o que pela Torá é proibido, tinha meramente vivenciado sua utilidade aos judeus por detrás dos bastidores. 1698. Depois de 4 anos do Banco da Inglaterra, o controle judaico da fonte do dinheiro britânico tinha surgido em títulos, por meio da criação da Bolsa de Fundos Públicos de Londres. Uma lei de 1698 reconhece a legalidade do exercício da fé judaica na Inglaterra. 1744. Meir Anschel Bauer, um judeu askenazi, nasce em Frankfurt, Alemanha, o filho de Moses Anschel Bauer, um agiota e proprietário de uma casa bancária. Moses Anschel Bauer coloca um símbolo vermelho sobre a porta de entrada de sua casa bancária. O símbolo é um hexagrama vermelho, o qual geometricamente e numericamente pode-se encontrar uma referência ao número 666. Este, sob as instruções de Rothschild, iria acabar na bandeira de Israel uns 2 séculos mais tarde. 1753. Gutli Schnapper, uma judia askenazi, futura esposa de Meir Anschel Bauer, nasce, sendo filha do respeitado mercador Wolf Salomon Schnapper. 1760. Durante esta década, Meir Anschel Bauer trabalha para um banco de propriedade dos Oppenheimer, em Hanover, Alemanha. Ele é altamente bem-sucedido e torna-se um parceiro júnior. No seu trabalho no banco, torna-se próximo do general von Stolf. Logo após a morte de seu pai, Bauer retorna para Frankfurt para assumir os negócios do pai. Bauer reconhece o significado do hexagrama vermelho e muda seu nome de Bauer para Rothschild por causa do hexagrama vermelho, que alude ao 666, e ficava pendurado na porta de entrada. Roth em alemão para vermelho, Schild em alemão para símbolo ou escudo. Agora Meir Anschel Rothschild descobre que o general von Storff está junto da corte do príncipe eleitor, William I de Hesse-Kassel, uma das casas da realeza mais ricas da Europa, o qual ganhou toda a sua riqueza alugando soldados hessianos para países estrangeiros por vastas quantias, uma prática que continua até hoje em dia na forma de exportar tropas de paz pelo mundo afora. Ele, entretanto, com a ajuda do general, acabou se aproximando da corte de Hesse-Kassel, 1769. Meir Anschel Rothschild recebe permissão do príncipe William de pendurar um sinal na frente de seu estabelecimento declarando que ele é M.A. Rothschild, provedor da corte, da sua ilustre alteza, o príncipe William de Hesse-Kassel, ganhando também o título em alemão de Hofaktor, que seria um banqueiro judeu que administrava as finanças ou emprestava dinheiro à realeza e a nobreza europeias. 1770. Meir Anschel Rothschild casa-se com Gutli Schnapper, que ficou bastante conhecida depois da frase: "Se meus filhos não quisessem guerras, elas não existiriam." 1773.
Amschel Meyer Rothschild, nasce, o primeiro dos filhos de Meyer Amschel Rothschild. Ele, como todos seus irmãos, segue e entra nos negócios da família muito novo. 1774. Nasceu Solomon Meyer Rothschild, o segundo filho de Meyer Amschel Rothschild, 1776. Adam Weishaupt funda a Ordem dos Illuminati, ordem essa que teria forte conexão com Meyer Amschel Rothschild e sua dinastia. Adam Weishaupt nasceu em Ingolstadt, Baviera, em 6 de fevereiro de 1748. Seu pai morreu quando ele tinha 5 anos e seu padrinho, o Barão Eichstätt, confiou a sua educação cedo para o grupo mais poderoso da época, os jesuítas. Eichstätt era um defensor da filosofia de Christian Wolff, o deísmo, e também do iluminismo. Influenciou o jovem Weishaupt com o seu humanismo. Weishaupt começou sua educação formal na idade de 7 anos em uma escola jesuíta. Conhecida por seus métodos subversivos e tendências conspiratórias, a Companhia de Jesus tinha uma fortaleza na política da Baviera e do sistema educacional. Em 1773, o padrinho de Weishaupt usou sua grande influência na Universidade de Ingolstadt para colocar seu afilhado como cadeira de direito canônico. Naquela época, a instituição estava sob dominação jesuítica pesada, e aquela posição particular era tradicionalmente ocupada pelos jesuítas influentes. O crescente abraço de Weishaupt em filosofias iluministas o colocou em conflito com os jesuítas e todos os tipos de dramas políticos se seguiam. Apesar disso, Weishaupt aprendeu muito com a organização dos jesuítas e seus métodos de subversão para a obtenção de poder. É nessa época que a ideia de uma sociedade secreta começou a entrar nos pensamentos de Weishaupt. Weishaupt estava convencido de que o mundo iria lucrar com a derrubada de todas as instituições governamentais e religiosas no mundo para substituí-los por um comitê mundial, ainda secreto, de iniciados, entre aspas. Enquanto Weishaupt prosseguiu com seus estudos, ele também tornou-se conhecedor dos mistérios ocultos e hermetismo. Ele reconheceu o suposto poder deste conhecimento misterioso e entendeu que as lojas maçônicas seriam o local ideal para propagar suas opiniões. Ele procurou, portanto, se tornar um maçom, mas ficou rapidamente desencantado com a ideia. Weishaupt logo percebeu que, para atingir seus objetivos, seria necessário para ele criar seu próprio grupo secreto, composto por indivíduos poderosos que abraçaria suas opiniões e o ajudaria a propagá-los.
O objetivo da organização de Vaishal era simples mas assustador: derrubar todas as instituições políticas e religiosas, a fim de substituí-las por um grupo de iniciados, Illuminati. Segundo ele, Vaishal não era, ele disse, contra a religião em si, mas sim a maneira em que era praticada e imposta. Seu pensamento, escreveu ele, oferecia liberdade de todos os preconceitos religiosos, de cultivar as virtudes sociais, de trazer um ânimo, por uma grande, uma perspectiva viável e rápida de felicidade universal. Para conseguir isso, foi necessário criar um estado de liberdade e igualdade moral, livre dos obstáculos que a subordinação, a hierarquia e as riquezas continuamente lançam em nosso caminho. Segundo Ador Vaishal, também, príncipes e nações desapareceram da terra sem uso de violência para obrigá-los. A raça humana se tornará uma família e o mundo habitação de seres racionais. Em 1º de maio de 1776, a Ordem dos Illuminati foi fundada. Os Illuminati de Vaishal começaram humildemente com apenas 5 membros, por isso, buscou e encontrou desde o primeiro momento o apoio econômico de um banqueiro internacional que passou para a história como um dos homens mais ricos do planeta, Meyer Anschel Rothschild. E depois de alguns anos e, com conexões poderosas, a ordem tornou-se uma grande força política em todo o mundo. Decisores influentes, industriais ricos, poderosos nobres e ocultistas misteriosos entraram para a ordem e participaram de seus objetivos conspiratórios. Alguns historiadores afirmam que a ascensão rápida da ordem para o sucesso foi devido a um encontro secreto entre Vaishal e uma figura misteriosa chamada Cagliostro, o ocultista mais poderoso da época. Os Illuminati da Baviera foram originalmente compostos por 3 séries primárias: Minerval Novato, Minerval e Minerval Iluminado. Cada série foi concebida para atingir objetivos específicos, garantindo simultaneamente o controle completo e domínio para o ápice da pirâmide. Membros iniciantes da Illuminati da Baviera foram atraídos e introduzidos à ordem usando vocabulário atraente, a busca da sabedoria e aperfeiçoamento e conhecimento oculto. Eles foram introduzidos, no entanto, a uma hierarquia altamente monitorada e controladora, um sistema que se assemelha ao dos jesuítas, pois o fundador da ordem teve educação jesuíta. Não houve menção de objetivos políticos da ordem.
Quando um novato prova a seus superiores ser digno de avanço, ele é iniciado no grau de Minerval. Juntamente com este símbolo, também era usado o olho que tudo vê, que foi adotado como parte do simbolismo no verso do grande selo dos Estados Unidos da América. O olho foi introduzido pelo comitê original do projeto em 1776, mesmo ano em que foi criada a Ordem dos Illuminati. Nestes pingentes, usados ao redor do pescoço do iniciado Minerval, consta a coruja de Minerva, também conhecida como a coruja da sabedoria. Esse símbolo é encontrado ainda hoje em lugares poderosos, ao redor da Casa Branca, escondido na nota de dólar, ou na insígnia do Bohemian Club. O termo Minerval é derivado de Minerva, que era a deusa romana da poesia, da medicina, da sabedoria, do comércio, tecelagem, artesanato, magia e música. Ela é muitas vezes representada como uma criatura sagrada para eles, uma coruja, que simboliza os laços com sabedoria. Um símbolo antigo dos mistérios, Minerva é destaque em lugares como a Biblioteca do Congresso e do Grande Selo da Califórnia. O segundo grau dos Illuminati era de doutrinação. Os iniciados eram ensinados sobre os princípios espirituais da ordem, mas tinham pouca informação sobre os verdadeiros objetivos de Vaishal e seu círculo íntimo de administradores. Pessoas do grau de Minerval foram autorizadas a conhecer alguns dos seus superiores, do grau Minerval iluminado, e se envolver em debates com eles. Esse privilégio, entre aspas, serve de fonte de motivação para os novos iniciados. Selecionados entre os Minervais, aos Minervais iluminados foram dadas tarefas específicas a cumprir, a fim de prepará-los para tomar medidas no mundo real. Maior parte do trabalho consiste no estudo da humanidade e da perfeição de métodos para dirigi-la. Cada Minerval iluminado foi confiado a um pequeno grupo de Minervais que foram examinados, analisados e levados para direções específicas. Membros de menor grau da ordem, portanto, tornaram-se assuntos de teste para as técnicas que podem ser aplicadas para as massas em geral. A partir desta estrutura básica, os Illuminati começaram a sua expansão. Tudo estava no lugar para Vaishal alcançar um objetivo importante: a parceria com a maçonaria. 1777. Nathan Meyer Rothschild nasceu.
A aliança definitiva entre os Illuminati e a maçonaria se tornou possível em 1780, quando uma figura proeminente pelo nome de Barão Adolf Franz Friedrich Kniga foi iniciado na Ordem de Warschau. Ligações maçônicas do diplomata alemão e habilidades organizacionais foram prontamente colocadas em uso pela Ordem. Kniga iria passar a realizar duas tarefas importantes para os Illuminati. Ele revisou a hierarquia da Ordem, criou novos graus mais altos e permitiu a plena integração das lojas maçônicas no sistema. Kniga, um diplomata alemão e muito influente na época, juntou-se ao ocultismo Illuminati em 1780. Ele aqui aparece exibindo o sinal da mão oculta, simbolismo extremamente maçônico. A influência de Kniga sobre a ordem foi profunda e imediata. O novo sistema que ele criou atraiu maçons e outras figuras poderosas, que deu grande impulso ao movimento. Aqui está o sistema inventado por Kniga. Primeira classe de graus era o berçário. Compreendia os graus ascendentes ou ofícios de preparação, noviciado, minerval e Illuminatus Minor. A segunda classe de graus era conhecida como maçonaria, consistia dos graus ascendentes, primeiramente os simbólicos como aprendiz, companheiro, mestre maçom. Illuminatus Major, ou maçom escocês. Mas também compreendia nessa classe o grau escocês, com o título de Illuminatus, diriges ou cavaleiro escocês. A terceira e última classe de graus era intitulada Mistérios, com o título de Lesser, ou seja, mistérios menores. Existia o grau de príncipe e de sacerdote. E nos mistérios maiores constava o mago e o rei. Lembrando que é sabido que durante a história foi adotado para os membros maçons, ao ingressarem na ordem Illuminati, tem de estar ao mínimo no 33º grau da maçonaria. Os propósitos finais desta sociedade eram conhecidos apenas por Warschau e seus seguidores mais próximos. Alguns autores, como Nesta Webster, descrevem os 6 objetivos de longo prazo dos Illuminati. A estratégia de Kniga deu resultados impressionantes e permitiu que os Illuminati se tornassem um movimento extremamente poderoso. Warschau, no entanto, não aproveitou do sucesso de sua ordem por muito tempo. Suspeitas de conspiração Illuminati contra os governos e religiosos surgiram em toda a Europa. Vendo uma ameaça crível contra o seu poder, o governo da Baviera lançou um edital proibindo todas as comunidades
sociedades e irmandades coexistiam sem a devida autorização da lei. Além disso, as divergências internas entre Weishaupt e os superiores de sua ordem levavam a conflitos e dissensões. No meio de tudo isso, alguns membros foram diretamente para as autoridades e testemunharam contra a ordem, uma oportunidade que não foi perdida pelo governo da Baviera. Em 1785, o governo da Baviera declara os Illuminati um grupo criminoso e começa a fechar as lojas da ordem na Baviera. Meyer Anschel Rothschild mudou-se com sua família para uma casa de 5 andares em Frankfurt, a qual a família Schiff estava por perto, na outra metade da casa, que era geminada. 1786. Em Frankfurt, na Alemanha, onde a casa de Rothschild foi estabelecida por Meyer Rothschild, o mesmo uniu outros membros da ordem Illuminati em 1786, em sua própria casa, provando que desde o primeiro momento, a família Rothschild amparou e financiou o plano dos Iluminados da Baviera. Weishaupt desenvolveu algumas metas coordenadas, as quais resultariam na nova ordem mundial, caso fossem meticulosamente conquistadas. A principal delas era a unificação de todos os países do globo num tipo de Estado mundial, utilizando nele uma única moeda e colocando-o sob uma única autoridade política. É neste ponto que podemos enxergar o interesse de Meyer Rothschild nos planos de Weishaupt. Como pode ser facilmente notado, Weishaupt era um homem extremamente envolvido com assuntos religiosos e filosóficos, enquanto Rothschild era um banqueiro e, provavelmente, um homem materialista. Porém, podemos dizer que mesmo sendo muito diferentes, ambos tinham motivos para expandir a ordem Illuminati. Se o plano de Weishaupt tivesse sucesso, mesmo que a longo prazo, e os Rothschild conseguissem o poder sobre a emissão da moeda e sobre o crédito deste novo mundo, entre aspas, obviamente se tornariam a família mais poderosa do planeta. Eis então o interesse de Meyer na ordem Illuminati e o motivo de desejar patrociná-la. O objetivo principal desta reunião em 1786 seria os preparativos para a Revolução Francesa, que teve lugar alguns anos depois e que colocaria os Illuminati e a maçonaria no poder político na Europa. Ali, naquela reunião, foi acertado, entre outras coisas, todo o processo de agitação pré-revolucionária, o julgamento e a execução do rei francês Luís XVI e a criação da Guarda Nacional Republicana para proteger o novo regime, conceitualmente maçônico. Seguindo o projeto Illuminati, também se traçou um plano para estender o processo revolucionário ao resto do continente europeu e provocar um verdadeiro cataclisma político e social, seguindo o dito maçônico Ordo Abi Shao, ordem vinda do caos, beneficiando os interesses da sociedade, Illuminati e maçonaria. Cria-se o caos através de violência urbana, pestes e guerras, até que a sociedade cansada e sofrida deseja que alguém tome os seus direitos civis para impor uma ordem, uma solução ao caos gerado. Nesse momento, é que os Illuminati, os mesmos criadores do caos, aparecem para apresentar à nação a sua ordem. 1788. Karl Meyer Rothschild nasceu. Também em 1788, através do uso da legislação de forma agressiva e
acusações criminais. Os Illuminati da Baviera foram aparentemente dissipados e destruídos pelo governo, enquanto alguns veem aqui a conclusão da história dos Illuminati. Não se deve esquecer que os tentáculos do iluminismo tiveram tempo para se espalhar muito além de limites da Baviera, para chegar às lojas maçônicas em toda a Europa. Em outras palavras, os Illuminati nunca foram destruídos, eles simplesmente passaram à clandestinidade. Um ano mais tarde, um evento importante seria para provar que o iluminismo estava mais vivo e potente do que nunca: a Revolução Francesa.